É necessário compreender o conceito de treliça. Em que uma treliça é utilizada? Hoje em dia, a gente pode usar estruturas treliçadas em diversas situações. Antigamente, a gente pensava só em cobertura, telhados, entre outras coisas. Pontes. Hoje não, hoje a gente usa como objeto de decoração. Eu consigo trabalhar em outras situações com ela, mas a sua teoria principal não muda. Vamos ao quadro comigo. A gente precisa entender e definir o que é uma estrutura treliçada. Então, nós dizemos que treliça é uma estrutura formada por barras esbeltas ligadas entre si pelas extremidades, formando triângulos ao longo do seu comprimento longitudinal. Observa aqui comigo na figura A que a gente tem uma figura tridimensional aí de um telhado de uma cobertura. Então, eu tenho aqui a minha treliça com essas barras compridas, que ele chama de esbelta, ligadas ao final aqui, que a gente vai chamar, mais à frente vocês vão entender, de nós, tá? E aí essas barras, elas formam triângulos ao longo da sua estrutura. A gente normalmente trabalha e verifica como as forças atuam na estrutura, trabalhando com um plano, como é representado aqui na nossa figura B, aonde eu consigo verificar todas as barras que compõem essa estrutura e os pontos específicos onde há a aplicação de força da estrutura. Normalmente essas estruturas são utilizadas em telhados com o objetivo de suportar a sua carga de cobertura, que é o seu peso próprio, distribuindo os esforços até os apoios, que aí a gente está vendo o apoio principal na estrutura plana, na região A e na região E. Assim, nós teremos uma estrutura em equilíbrio, que é o que a gente busca, trabalhar com a estrutura em equilíbrio. E por falar em equilíbrio de uma estrutura, a gente precisa saber quando ela estará em equilíbrio e quais são as condições de equilíbrio necessárias para isso. E aqui eu quero chamar uma atenção muito importante para você. De todas as grandezas, de todos os materiais que eu tenho, a gente separa ele em duas partes, corpo rígido e ponto material. Por que eu estou falando disso para você? Porque qualquer livro que você for pesquisar, ele vai usar essa linguagem, tá? Ele fala que ponto material são aqueles corpos que têm dimensão tão pequena, tão reduzida, que todos os esforços atuantes nele atuam direto no seu centro de massa. Então, para que ele esteja em equilíbrio, eu só tenho que satisfazer duas condições. Somatória das forças na horizontal e na vertical tem que ser igual a zero. Ótimo. Já o corpo rígido, ele é um pouquinho diferente. A forma dele influencia na aplicação da força e nem todas as forças vão atuar no seu centro principal do corpo. E aí, dependendo de onde eu aplico a força, ele rotaciona. Pensa aí no corpo da gente mesmo. Jogo de futebol. Pensou no jogo de futebol? É comum lá, naquele calor do momento, o atacante está chegando na área, vai chutar pro gol, vem o zagueiro e dá um carrinho nele. Quando dá um carrinho nele, ele cai, fica aquela briga que vai ter pênalti, que não vai. Não é esse o foco que a gente está tendo, não. Quando o jogador cai, o atacante cai, ele não cai espatifado, porque ele tomou o carrinho lá na canela, lá no tornozelo. Então, ele cai rotacionando, porque a força atuante lá na canela, no tornozelo, não chegou no seu centro de massa. O nosso centro de massa é o umbigo. Então, ele vai rotacionar. Corpos desse tipo, que nem todas as forças atuam no seu centro de massa, são chamados de corpos rígidos. E aí eu tenho três condições de equilíbrio. Somatória das forças na horizontal ou em X é igual a zero. Somatória de todas as forças na vertical ou em Y é igual a zero. E a somatória dos momentos também é igual a zero. Aquele momento que faz o material rotacionar. Ok? Vamos para o quadro, então. Então, primeiro, para verificar o equilíbrio de um corpo, eu tenho que saber se ele é um ponto material ou um corpo rígido. Se ele for o corpo rígido, então eu tenho que satisfazer essas três condições de equilíbrio. E por falar nisso, eu preciso conhecer quais são os apoios que sustentam a minha estrutura para saber quais são as reações que ela vai oferecer para manter essa estrutura em equilíbrio. Ótimo, eu tenho basicamente três tipos de apoio. O primeiro dele é chamado de apoio móvel. Depois eu tenho o apoio fixo e, por fim, o apoio engastado ou apoio de engaste. Aqui eu trouxe para vocês, em cada uma delas, algumas representações que vocês possam encontrar nos materiais de apoio aí, tá?
Qual que é a diferença principal em cada um desses tipos de apoio? É a quantidade de reação que eles oferecem quando solicitados. Como assim quando solicitados? Quando uma força é aplicada sobre eles, quando eles forem trabalhar. Ótimo. O apoio móvel, ele reage só em uma direção, na vertical aqui. Já o apoio fixo, ele reage em duas direções, na vertical e na horizontal. E o apoio de engaste, ele reage nas três direções, vertical, horizontal e o de momento. O que significa a reação dos materiais? Quando eu falo que o apoio ele reage, significa que ele vai resistir ao esforço que foi aplicado sobre ele. Então, naquela direção, ele não vai permitir movimento do material. Então, se eu aplico uma força e ela numa estrutura e ela está sobre um apoio móvel, significa que ela permite que ele se movimente na horizontal e rotacionando, mas não permite movimento na vertical. Já no apoio fixo, que eu tenho duas reações, vertical e horizontal, ela não vai se movimentar nem vertical e nem horizontal, mas ela rotaciona. Entendeu a diferença entre elas? E eu posso chamar as minhas estruturas de acordo com o que elas estão apoiadas. Vamos ver junto comigo no quadro. Eu tenho aí três tipos de estruturas em relação aos apoios que elas possuem. Então, a primeira que eu tenho aí são estruturas hipostáticas. Vamos dividir a palavra aqui, ó. Hipo significa pouco. Esses tipos de estruturas, elas possuem vínculos insuficientes para garantir a sua estabilidade. Depois eu tenho as estruturas isostáticas. Nessa situação, vamos separar de novo, isos aí a gente tem igual. Nessa situação, estruturas desse tipo possuem vínculos necessários ou iguais para a sua estabilidade. E por fim, estruturas hiperstáticas. Hiper significa mais. Então, nesse caso, eu tenho um número maior de vínculos necessários para a sua estabilidade. Na nossa disciplina aqui, a gente vai trabalhar e dar foco nessas estruturas isostáticas, que ela tem igual número de vínculo para garantir a sua estabilidade. Ótimo, a gente está falando de treliça, já entendeu que todas as estruturas, elas são suportadas por apoio, que constitui, e a gente viu que estruturas treliçadas, elas formam triângulos ao longo da sua estrutura. Mas se eu aplico força num ponto principal dessa estrutura, como que ela vai chegar até os apoios? Como eu sei que essa estrutura está em equilíbrio ou não? Aí a gente vai precisar avaliar o equilíbrio de uma estrutura. Vamos ao quadro comigo. Para avaliar o equilíbrio dessa estrutura, então, a gente vai trabalhar com uma coisa que chama o método dos nós. Ou seja, vamos lá comigo de novo, entender uma estrutura aí treliçada. A posição do encontro dessas barras que compõem a estrutura, como eu já havia falado, ela é chamada de nó. E as forças estão ligadas nesses nós aí, nessas barras que constituem a estrutura treliçada. Por esse motivo, as forças internas atuantes na treliça são do tipo de tração e do tipo de compressão. Então, só o próprio peso da estrutura, que já faz a sua força interna, né, que já apresenta a sua força interna, ela vai ser o de tração ou de compressão. Lembra que a força de tração, ela estica o material e a de compressão, ela diminui o material. Volta comigo para o quadro. Ótimo. Então, feito isso aí, para calcular o valor dessas forças internas, verificar o equilíbrio da estrutura, nós podemos aplicar o método dos nós. Como que a gente faz aí no método dos nós? Vamos passo a passo comigo. Primeira coisa que eu preciso saber quais são os apoios que a estrutura está suportada. Aqui eu tenho um fixo, então eu tenho uma reação na vertical e uma na horizontal. Aqui o móvel, que é uma reação só na vertical. O sentido aí das minhas setinhas, né, das forças, eu vou descobrir com cálculo. Mas, a priori, eu acabo tratando elas como positiva. Lembra que para cima é positivo e para a direita é positivo também. Feito isso, então, aqui ele está dando para a gente uma diagonal aí. É coisa lá de físico, soma de vetor. Você tem aí um vetor somando com outro de 90 graus, ele me dá aí um vetor resultante. O que a gente tem que fazer? Como que é o método dos nós? Eu vou olhar cada nó separadamente, como mostra essa minha figura aqui, ó. Tem o nó A, o nó B, o nó C
e o nó D separadamente. Eu preciso trabalhar com cada um desses nós, porque se a minha estrutura está em equilíbrio, os nós estão em equilíbrio e a força que atua no nó é a força que atua na barra. E eu preciso de olhar e falar, bom, essa barra aqui, ela está esticando, ela está comprimindo e colocando as setinhas. Vou fazer isso para cada uma delas. Tudo bem se não der certo as setinhas, tudo bem se você errou comprimindo ou o tracionando, porque no final do seu cálculo você vai saber se está certo ou se está errado. Vamos trabalhar com o nó B aqui para você entender melhor como que se dá esse método dos nós. O B, ele é um ponto. Se ele é um ponto, eu vou trabalhar com ele como sendo um ponto material. Então, as condições de equilíbrio são duas. A somatória das forças na horizontal tem que ser igual a zero e a somatória das forças na vertical tem que ser igual a zero. Ele é um ponto material, só tem essas duas condições de equilíbrio. Então, colocando o nosso eixo XY aqui eu tenho um ângulo, que a gente consegue descobrir aí fazendo as regrinhas. Eu vou trabalhar com a seguinte situação, as regrinhas trigonométricas, tá? Então, aqui, essa força BC, eu preciso decompor ela em duas forças. Aqui, a força BC, nesse caso, seno do meu ângulo θ. E aqui, a força BC cosseno do meu ângulo θ. Aí vou aplicar as condições de equilíbrio, tanto para horizontal quanto para vertical, e aí eu consigo obter o valor de cada uma dessas barras separadamente. E é possível também identificar em uma treliça as barras que não tenham esforços. Elas são conhecidas como membro força zero ou elemento de força nula. Por mais que elas apresentem esforço nulo, são importantes para travamento da estrutura. Então, observa aqui comigo essa estrutura. Nessa situação, esse ponto C e esse ponto D, não há esforço atuando nele. O esforço é nulo no ponto. Então, essa barra BC e essa barra DE é uma barra nula. Essencial aí para que haja o travamento da minha estrutura, mas ela não apresenta nenhum valor. Ótimo. Para que você faça os cálculos das forças em uma estrutura treliçada, usa a calculadora, tá? E verifica na calculadora se ela está com um ângulo em grau, senão você não consegue fazer os cálculos necessários. E eu vou te dar uma dica. Utiliza sempre o F-Tool ou o MD Solids, que são dois softwares que ele pode te ajudar a verificar os conceitos ou os valores de cada uma dessas barras da estrutura treliçada. Nessa estrutura tem um monte de nó. Onde que eu começo a calcular? Qual que é o nó que eu começo a trabalhar? Que eu vou olhar nó por nó. Se tem nó A, B, C, D, E, F, G, eu vou olhar todos eles para verificar qual é a força que atua em cada barra. Você sempre vai começar no nó que tem menos força. Se todos tiverem a mesma quantidade de força, vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir verificar qual que é o esforço de cada uma dessas barras, qual é a força que cada uma dessas barras está sofrendo para manter a estrutura em equilíbrio. A nossa situação problema, ela vai falar pra gente que tem aí uma cobertura, um telhado, num galpão. E aí, o coordenador precisa colocar dois materiais em pontos específicos dessa estrutura. E ele quer saber se a estrutura suporta ou não. Ele quer saber, hoje, sem o material, se eu colocando, quanto que é cada força que cada uma das barras que compõem a estrutura treliçada do telhado estão sofrendo. E se eu colocar esse equipamento, se a estrutura vai suportar ou não? Se é viável colocar esse equipamento ou não, como ele precisa. Vamos ver como que a gente pode ajudar ele, então? Tá aí o desenho da estrutura treliçada do galpão. E ela mostra
que esse telhado está suportado por um apoio A e um apoio M. O apoio A ele é um apoio fixo, então ele tem uma reação na vertical, uma reação na horizontal. O apoio M é móvel, uma reação na vertical. Olha quantos nós existem nessa estrutura treliçada. Nó A, nó B, nó C, nó D, assim sucessivamente. E eu tenho a barra AB, a barra BC, a barra AC, todas essas barras eu preciso saber qual é a força que em cada uma delas está sofrendo. E se essa força é de tração ou de compressão, por exemplo. Vamos entender um pouco melhor como que é feito esse cálculo. Tenho aqui o meu nó B, tá vendo? Nesse nó B eu tenho uma força do apoio, uma outra força aqui da barra MN e uma força da barra MK. Eu preciso saber quais são as barras que estão comprimindo, quais são as barras que estão esticando. Ah, eu vou falar assim que essa aqui está comprimindo, eu vou chutar, para eu ver depois os meus cálculos. Essa aqui também está comprimindo e essa aqui está esticando. Aí, depois eu faço os cálculos nó por nó e verifico se isso está correto ou não. Nos meus cálculos eu vou conseguir verificar. Muito bem, nós devemos então obter as cargas atuantes nas barras nas duas condições, com ou sem o equipamento aí que deve ser colocado nessa estrutura. E esse equipamento ele vai ser colocado em dois pontos específicos, nesse nó E aqui e nesse nó I. Tem uma coisa muito legal nessa estrutura para que a gente possa trabalhar e desenvolver os cálculos necessários. Essa estrutura, ela é simétrica. O que quer dizer simétrica? Do meio para a esquerda é igualzinho do meio para a direita. Então, eu tenho que calcular só aqui na metade, porque tudo que acontece desse lado vai se repetir no lado de cá. Então, fica mais fácil para a gente. Agora, o seu trabalho é pegar essa estrutura e calcular nó por nó, porque você vai ter que construir uma tabela com o valor de cada uma das forças de cada uma das barras, tá? Depois que você fez isso, você entra no software F-Tools e aí o software é gratuito, tá? De licença para estudante, você pode acessar a qualquer momento, pode instalar no seu computador. E aí você entra lá no software e aí desenha a estrutura e gera os resultados. Vamos ao quadro comigo. Gerou os resultados aí, compara com os que você calculou, tá certo? E aí você vai ver que cada uma, aqui eu desenhei só a estrutura e dei um zoom nessa barra, para que você veja que o nosso F-Tools, que o F-Tool ele já vai dar o resultado aí para você. Então, cada uma dessas barras, ela vai ter um valor de força característico. Não se esqueça que a estrutura é simétrica, então tudo que tiver para cá tem que ter para cá. A única barra que não vai ter valor duplicado é essa aqui da simetria. Depois de feito isso, você entra lá, você constrói a sua tabela, colocando os valores, os nomes das barras, os valores sem o equipamento e os valores com o equipamento. Lembrando que o equipamento está colocado em dois lugares específicos, que é no nó E e no nó I, tá certo? Mas por que a gente está vendo tudo isso de estrutura treliçada? Qual que é a situação? Bom, as estruturas treliçadas, como eu já havia falado, elas são importantes não só para o telhado ou não só para estruturas que a gente já está habituado, mas agora elas estão sendo usadas também para decoração. E também tem acontecido muito na parte arquitetônica de deixar as estruturas em amostra para dar um ar assim de inovação, de tecnologia, de modernidade às estruturas. Vamos ao quadro comigo e eu trouxe para vocês algumas ilustrações, alguns prédios conhecidos onde a estrutura treliçada está à mostra, não só para sustentar a estrutura, não só no telhado, né, na cobertura, mas ela está à mostra também. Esse prédio aí, olha, é o sede da Bolsa de Valores, não sei falar o nome da cidade não, Shenzhen, não sei. Outra cidade difícil aqui de nome. Enfim, olha que bonita essa estrutura treliçada aqui. E ela também é suportada por um apoio em formato de estrutura treliçada. Note que os apoios dessas estruturas, a gente costuma falar que a estrutura ela está em balanço quando os apoios não estão aqui
no início e no fim da estrutura. Esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são de estruturas em balanço. Mais duas fotos aí, ó. A Casa do Comércio, a estrutura, ela é apresentada treliçada para nós também. E essa outra aí, do Metroparque, olha que bonito, no final de tarde, a iluminação, como eles utilizam a estrutura treliçada para dar aquele ar de inovação, para dar aquele ar de harmonia na estrutura, na arquitetura da estrutura, né? Então, usar todos esses tipos de estrutura para desenvolver mesmo os seus materiais, para desenvolver mesmo os prédios, para desenvolver situações que utilize de melhor maneira possível o que tem aí na sua mão. Às vezes você quer arrumar, quer acertar tantas coisas, sendo que o mais simples, a própria base da estrutura, o princípio da estrutura, já traz tudo o que a gente precisa para dar aquele ar de inovação, aquele ar de sustentabilidade, aquele ar, utilizar o que você tem aí para a construção da sua estrutura. Assim, então, a gente entendeu como calcular, tanto manual quanto através do software, o carregamento ou o esforço que cada uma das barras que a estrutura treliçada apresenta através, né, de maneira manual e do F-Tools, do software. E nós vimos também estruturas que contemplam a treliça como sustentação e também na parte de modernidade aí visual que nós temos. Vamos compreender aí os conceitos de tração e de compressão que uma estrutura, que o material pode sofrer. De maneira geral, a gente sabe que quando eu falo de tracionar algo, significa que eu estou esticando, aumentando o seu tamanho. E se eu vou comprimir algo, eu estou apertando, eu estou diminuindo o seu tamanho. Vamos entender um pouquinho melhor o porquê que isso acontece, por que eles levam esses nomes? Ótimo! Primeiro, a gente precisa entender o conceito de força. Tá, a definição de força. Na física, que é onde a força aí foi definida por um físico cientista chamado Isaac Newton, que é o carinha lá da maçã, não sei se você já ouviu falar, se você não ouviu falar, você pesquisa depois, que diz que ele estava sentado lá embaixo da árvore com a maçã na mão, e aí de repente a maçã caiu e ele falou, nossa, já sei. O que puxa todas as coisas para o centro da Terra? Se essa história é verdade ou se não é verdade, eu não sei, tá? Mas é o que conta aí a história, e, enfim, a gente tem a definição de força. É falado que, por definição, força é tudo aquilo que altera ou modifica o movimento de um corpo. Ou seja, se eu tenho um corpo parado, ele está lá quietinho, eu preciso impor uma força nele para que ele entre em movimento, seja o movimento que for. Agora, se o meu corpo ele já está em movimento e eu quero mudar o movimento dele, por exemplo, está indo aqui, quebra para cá, eu preciso aplicar uma força para que ele mude o seu movimento. Então, a definição de força é aquilo que provoca o movimento ou altera o movimento de um corpo, seja ele qual for. Como foi Isaac Newton, ou Isaac Newton, se fala do jeito que você quiser aí, que propôs essa teoria, que entendeu o conceito de força, a unidade de força é chamada de Newton, N maiúsculo no sistema internacional, tá ok? Voltamos ao quadro então. Ótimo, essa é a definição de força. Agora, definição de tensão. Tensão é dada pela força aplicada dividido pela área da seção transversal. E a tensão ela é dada por essa letrinha grega aqui, chamada de sigma minúsculo, tá? Qual é a área da seção transversal? Observe aí comigo na figura A. Eu tenho uma barra e aí eu vou aplicar a força aqui, ó. Essa força está esticando o meu material e eu tenho que verificar qual é essa área aqui. Essa é a área da seção transversal. Eu sei que a força é de tração porque eu tinha um comprimento inicial L. Quando eu apliquei a força, eu tenho um comprimento L mais um delta, mais uma variação de comprimento. E a força, ela segue o sentido da tensão, ou a tensão segue o sentido da força. Como assim? Se a força é de tração, ela estica o material,
A tensão, que é a força pela área, também vai esticar o material. Se a força de compressão, ou seja, ela comprime o material, a força de compressão, a tensão de compressão também vai comprimir o material. A tensão é força pela área, pelo sistema internacional, Newton por metro quadrado ou Pascal. Porque quem descobriu os conceitos de tensão, entre outras coisas, foi um cara que chamava Pascal. Ele trabalhou aí muito com pressão e por isso que a unidade é Pascal, em homenagem a esse cientista pesquisador. Quando a gente fala na área da seção transversal, ela pode ter vários formatos. E aí você tem que trabalhar calculando a área dessa geometria, tudo bem? Então, só lembrando, se a força ela tem um sentido, a tensão vai apresentar o mesmo sentido. A tensão, a definição principal de tensão é a resposta do material ao carregamento aplicado ou a força aplicada, tá certo? Vamos ao quadro. Falando aí, então, na área da seção transversal, eu trouxe para vocês algumas áreas das seções transversais mais comuns que nós temos. Mas eu tenho aí geometrias compostas de vários tipos de área de seção transversal, que aí você vai ter que transformar elas em geometrias mais simples para que você possa calcular a área. Então, só para relembrar o que em algum momento da sua vida você já viu, o quadrado, como que eu calculo a área do quadrado, que é lado por lado. Retângulo também é lado por lado. O triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E o círculo, que é πr ao quadrado, que são os mais comuns, tá? As outras todas que você tiver, quando você for resolver o exercício ou quando você for desenvolver um projeto, você procura aí na literatura para ver como que calcula, então, a área da seção transversal, tá certo? A força de tração, ela é uma força que atua no eixo longitudinal do corpo. Como assim? Eu tenho dois eixos, num corpo qualquer, numa estrutura qualquer. Longitudinal e o transversal. Vou pegar essa caneta aqui para ajudar a explicar para você o que é um e o que é outro, tá? Canetinha. A força que atua em todo esse corpo aqui, ó, toda a extremidade do material, todo o material vai sentir a força, ela é chamada de longitudinal. Tração, ela vai esticar todo o material sente a força. Compressão, diminui, todo o material sente a força. Então, forças desse tipo são chamadas de forças aplicadas no eixo longitudinal, forças axiais, porque são na mesma direção do eixo, tá? Se eu aplicar uma força desse tipo aqui, ó, faz 90 graus com o corpo. Só esse ponto que está a aplicação da força vai sentir a força aplicada. Só esse ponto do material. Forças desse tipo são chamadas de transversais. Força de tração e de compressão são forças longitudinais, também chamadas de axiais, ou forças normais. Por consequência, as tensões relacionadas a essas forças são chamadas de tensões normais. Então, todas as vezes que você ouvir falar tensão normal, é porque é referente a uma força de tração ou uma força de compressão. Vamos ao quadro comigo? Então, compreendendo isso aí, o que é força normal e o que é força axial, para determinar a distribuição da tensão média que atua na área da seção transversal, é necessário duas situações. Para um carregamento, a barra deve permanecer reta e a seção transversal plana, e a outra situação, para uma deformação uniforme, a carga deve ser composta e o material ele deve ser homogêneo e isotrópico. Importante, duas palavras difíceis. Homogêneo, ela apresenta a mesma propriedade física e mecânica, e isotrópico apresenta a mesma propriedade em todo o material. E aqui as unidades de medida no sistema internacional. Então, a unidade de medida do sistema internacional para força, ela é dada em Newton, e colocando aí nas grandezas do sistema internacional, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tenho aí a unidade no sistema internacional de área, que é dada em metro quadrado. Eu também tenho área em centímetro quadrado e milímetro quadrado, mas no sistema internacional é metro quadrado. E, por fim, a unidade de tensão, que ela é dada em Newton por metro quadrado, que a gente chama aí de Pascal, tá certo? Guarda aí essas unidades, porque você vai utilizar aí mais à frente para a resolução dos exercícios que você for fazer em qualquer situação. Você precisa saber trabalhar
com as unidades de medida aí no sistema internacional, verificando como o exercício pede para você, ok? Então, aí a gente consegue compreender agora como que se dão as forças de tração e de compressão, a tensão de tração e de compressão, quais são as unidades no sistema internacional que representa cada uma delas. O coordenador da empresa lá que você trabalha está querendo modificar algumas coisinhas na estrutura principal do telhado. E aí, ele quer colocar dois equipamentos que pesam 3 kN em pontos específicos, no ponto E e no ponto I da estrutura do telhado. Será que é viável? Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, vai lá e faz os cálculos para mim, se é viável ou não. Você já viu, já calculou, utilizou software até para te ajudar, para saber qual é a força que cada uma das barras está fazendo na estrutura, sem esse equipamento e com esse equipamento. Agora você precisa ajudar ele nos cálculos para saber se isso é viável ou não. Vamos ao quadro para entender um pouquinho melhor sobre isso? Bom, nessa fase do projeto, então, você calculará as tensões normais atuantes em cada barra. Lembra que tensão normal ou ela é de tração ou ela é de compressão, tá? Referido à carga axial. Então, você vai calcular as tensões normais atuantes em cada barra e interpretará, segundo o projeto inicial, se a nova situação de carregamento aqui no ponto E no ponto I é viável. Foram utilizados dois tipos de perfil U e o perfil L, sendo que eu tenho também perfis 2L aqui apresentados, que nada mais é do que dois perfis L juntos. E a tensão admissível do material dessa barra aí é de 165 megapascal. A letra está muito feia hoje, mas dá para você entender. O que significa que a tensão admissível é de 165 megapascal? Significa que não pode passar dessa tensão, que a tensão máxima que pode chegar é de 165 megapascal. Se passou, a estrutura vai cair, entra em colapso, vai trincar, não vai dar bom, tá? Então, o que você vai fazer? Qual que é a sua tarefa? Você já tem uma tabela com todas as forças que cada uma das barras tem. E você já viu se ela é de tração ou de compressão. Você só vai calcular a tensão dela. Vamos ao quadro comigo? A tabela já está pronta, mas como que você vai calcular a tensão? Tensão, ela é a força pela área da seção transversal. A área da seção transversal, você vai calcular, o perfil está lá, ele mostrou para você quais são as dimensões. Vou voltar para você ver. Olha aí as dimensões, ele está dando, ó, as dimensões do seu perfil em milímetro. Transforma para metro, tá? Para trabalhar com as grandezas no sistema internacional. E aí, tendo a área. Você já tem a área. Você já tem a força sem o carregamento e com o carregamento. Divide pela área, então você vai achar a tensão. A máxima tensão que não pode ultrapassar é de 165 megapascal. Bom, você está vendo aí, então, que a máxima força que chegou foi de 104 megapascal, ó. Tá ótimo. 104 megapascal está bem abaixo de 165 megapascal. Então, é viável, sim, você colocar falar para o seu coordenador que é viável colocar esse material aí nos pontos em que ele está querendo, seja aí no ponto E no ponto I da estrutura. Tá. Vamos tentar verificar essa tensão igual força pela área em uma outra estrutura. Olha a figura comigo. Figura da sua perna, ó. E eu vou trabalhar aqui com esse ossão grande aqui, nessa seção transversal A. Vamos ver o que fala o exercício pra gente. Quando um homem de 80 kg pula verticalmente, verifica se sua tíbia, que é esse ossão aí, absorveu uma tensão de 2 megapascal. O osso possui seção AA transversal circular, com diâmetro externo de 50 milímetros e diâmetro interno de 30 milímetros. Então, você tem a força que ele deu, você tem aí os diâmetros para calcular a área.
Então, considere que a fíbula não está suportando nenhuma carga e determine a força equivalente atuante na tíbia e qual a relação entre a força com o peso do homem. O que você vai fazer a primeira coisa, então? Ele te deu o diâmetro externo e te deu o diâmetro interno. Calcula a área. A área é πr² ou ela também pode ser π² sobre d ao quadrado, tá? É um outro jeitinho de escrever. Calculou a área, você vai calcular a força. Você tem a tensão de 2 megapascal, a área que você calculou, a força aqui, ó, na tíbia. Já a relação entre a força equivalente com o peso dele, a força-peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade do planeta Terra, ela gira aí em torno de 10, que a gente arredonda, mas o valor correto é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa divisão, eu tenho um valor de 3,2. Então, nós temos aí um aumento de 3,2 vezes o peso do homem e eu consegui calcular aplicando a relação de tensão. Tá vendo como não é uma coisa muito longe do nosso dia a dia? Um cálculo simples para saber aí qual que é o esforço que está atuando na estrutura da perna do ser humano, do jogador. E assim nós finalizamos e mostramos então como é calculado ou como se dá essa relação. Além dos carregamentos de tração e compressão, nós também temos os carregamentos de cisalhamento e esmagamento. E é importante a gente compreender como esses carregamentos atuam na estrutura. O carregamento de tração e compressão, ele atua no eixo longitudinal, porque todo material estica, todo material contrai. O carregamento de cisalhamento e esmagamento, ele já atua no local. Então, ele é chamado de carregamento transversal, porque só aquele ponto vai sentir o carregamento, só aquele ponto vai responder ao carregamento, tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor aí todas essas definições? Ótimo, então. Bom, o conceito fundamental de tensão ocorre quando há um carregamento aplicado em uma determinada área no material. Assim, o tipo de carregamento define a tensão atuante. Eu tenho aí mostrando para vocês a figurinha A, B e C. A figurinha A mostra um material sobre o outro com uma força atuante aqui num ponto só. E aí, se eu aplicar uma força maior do que essa superfície, do que esse material suporta, eu tenho a quebra do material e esse pedacinho aí ele cai. Por quê? Tenho mais um gifzinho. Ótimo. Porque quando eu aplico uma força transversal, ou seja, ó, o eixo longitudinal aqui, ó, ela está transversal, fazendo um ângulo de 90 graus, eu tenho uma força de cisalhamento. Ele vai deslocar os planos, ele vai cisalhar. Um plano vai para um lado e o outro plano vai para o outro. Essa força ela é chamada de força de corte, justamente por conta disso. E aí é legal porque todas as vezes que você tiver quebra no material, todas as vezes que ele apresentar ruptura, todas as vezes que ele apresentar falha, é porque eu tenho tensão, força de cisalhamento atuando nesse material. Pode ser que não seja a força principal, por exemplo, você pega aí um elástico, estica, 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 estica. Qual que é a força principal? Tração, tá esticando, esticando, esticando. Mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai arrebentar. Para ele arrebentar, a força de cisalhamento atuou. Ela foi o carregamento principal? Não, não foi. Mas ele foi um carregamento secundário que originou a quebra desse material referente à força principal, que era a de tração, que estava atuando no material, tá certo? Eu posso ter força aplicada num local só, ou força de cisalhamento, ou força aplicada em outros locais.
E a minha estrutura, ela pode apresentar um tipo de cisalhamento só em um local ou cisalhamentos múltiplos. E aí eu vou falar que a minha estrutura, ela está com cisalhamento simples ou ela está com cisalhamento composto. E isso modifica muito o cálculo da força que a estrutura vai suportar. Porque se ela está com cisalhamento simples, é força pela área. Igualzinho tensão de tração e compressão. Agora, se for cisalhamento composto, essa força aí ela vai dividir. Então, cada parte vai estar sentindo uma força diferente, a estrutura está reagindo de maneira diferente. Eu preciso identificar na estrutura qual é o tipo de cisalhamento que ela sofre, para eu saber qual é o carregamento que eu posso aplicar e qual é a tensão que responde. Vamos ao quadro comigo. Então, basicamente aí eu vou trabalhar com vocês dois tipos de cisalhamento, que é o que ele chama de cisalhamento simples e o que ele chama de cisalhamento duplo. Eu tenho cisalhamentos múltiplos, tá? E a ideia do cisalhamento múltiplo é a continuação aí da ideia do cisalhamento duplo. Você vai entender um pouquinho melhor. No cisalhamento simples, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho um elemento de ligação, aqui CD. Nesse elemento de ligação das barras A e B, eu tenho a força atuando nessas barras. Conforme essa força vai sendo aplicada no material, eu tenho uma região, um plano, que ele está chamando de plano E, em que a força está atuando. Se a força for maior do que o material, do que o elemento de ligação suporta, eu tenho a quebra no meu material, nessa região apresentada. A força que ele está aplicando aí é igual à força que o material está sentindo. Dessa forma, então, a tensão, cisalhamento, agora eu não uso mais o sigma minúsculo, eu uso tau, outra letra grega. Ela vai ser escrita como a força pela área, assim como a tensão de tração e a de compressão. Só que essa força aí é a força cortante, como a gente chama. Já no cisalhamento duplo, eu tenho aqui 3 barras ligadas pelos meus elementos de fixação. Então, vou pegar um elemento só que está ligando essas 3 barras. Eu não tenho mais um plano de cisalhamento, eu tenho 2, ó. Então, quando acontecer a ruptura, eu vou ter 2 planos de cisalhamento. Essa força aplicada agora, ela já não tem mais o valor total, ela é a metade, porque cada um dos planos está sentindo metade dessa força. Então, a tensão de cisalhamento atuante é a força dividido por 2 vezes a área. E assim, dependendo do tipo de cisalhamento que eu tenho, eu vou ter aí dividido por 3 vezes a área, por 4 vezes a área e assim sucessivamente. Dependendo do elemento estrutural e dos planos de cisalhamento atuantes nesse meu material. Eu também consigo trabalhar com esse tipo de cálculo pensando, eu quero unir 2 chapas. Ah, não sei, cheguei lá em casa, tem um painel bonitão lá na sala, não sei, em algum outro lugar. E aí eu quero colocar um outro painel em cima, mas não é do mesmo tamanho, não quero tirar, não quero fazer mudança. Quanto parafuso eu tenho que colocar? Qual é o diâmetro do parafuso que eu tenho que colocar? Um só dá? E onde eu vou colocar esse parafuso? É essa conta aí que você vai fazer. Eu vou usar 4 parafusos? 4 é aquele número lá 2. Ou eu vou usar 2 parafusos? Com que diâmetro? Onde está o diâmetro? Na área, lembra? Então, é isso que você vai trabalhar. Tá vendo como não é tão longe assim da gente? Ah, eu quero colocar não sei, uma estrutura treliçada na parede do meu quarto para dividir o ambiente, mas eu não quero colocá-la no chão, eu quero pregá-la só no teto. Ei, quais são os parafusos que eu tenho que usar? Eu quero pôr uma cortina diferente. Eu fiz uma cortina diferente e eu quero pôr eu sozinha em casa. Como que eu vou pregar lá na parede? Meu elemento de fixação, eu preciso saber quantos, qual é o seu diâmetro, com as forças de cisalhamento, tá? Tem um outro tipo de carregamento que ele chama tensão de esmagamento ou força de esmagamento. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa força de esmagamento e a tensão de esmagamento? Bom, nesses elementos de ligação aí, ou nas ligações das estruturas, os parafusos, rebites e pinos, além de sofrerem cisalhamento, podem sofrer tensão de esmagamento no contato com a superfície das barras, que elas estão aí conectadas. Por exemplo, eu tenho aqui o meu parafuso, que é um elemento de ligação, e ela vai ficar aqui encostada. Ela vai sofrer um tipo de tensão, que é a força de esmagamento que a gente chama. A força P aí, atuante, que ele está mostrando aqui pra gente, aplicada na barra
chata aí, de tamanho A, como ele mostra também, é resultante das forças que ocorrem na interação. Assim, a tensão de esmagamento, agora ela é chamada de sigma-E, porque é um tipo de tensão de tração ou de compressão, resulta da razão da força também pela área da seção do esmagamento. Só que essa área da seção do esmagamento, ela é composta de duas partes. Ela é composta aí da espessura do meu material e do diâmetro do meu material, tá certo? Mas para que eu vou estudar tudo isso? Para que eu vou estudar essas situações de esmagamento, de cisalhamento? Além dos exemplos que eu já te dei, você já ouviu falar em punção em laje? Ou, o que é isso? Como que é para ser aplicado? Essa punção em laje aí, ela é denominada como uma ruína causada por cisalhamento. Aqui eu trouxe para vocês 3 fotos de catástrofes que aconteceram por causa disso, porque a estrutura não suportou a força necessária e acabou cisalhando. Se eu não projeto bem a minha estrutura, se eu não entendo quais são as forças que estão atuando nela, olha lá o caos que acontece. E a gente não quer que isso aconteça. Então, eu preciso entender, nesse caso aí da laje, por exemplo, como que a minha estrutura vai se comportar toda ela para o apoio que eu estou fornecendo, a reação desse pilar aí, para que ela não se rompa, para que não aconteça o cisalhamento e o caos seja instaurado aí no meu sistema, chegando a colapsar a minha estrutura. Entendeu? Então, como se dá a tensão de esmagamento e de cisalhamento, como que a força de cisalhamento está relacionada com a estrutura e onde ela atua na estrutura, ela pode atuar de maneira principal, como ela pode atuar também de maneira secundária. E outra, uma mesma estrutura pode estar sofrendo tensão de cisalhamento em vários pontos. E não se esqueça, a tensão de tração e compressão, ela atua em todo o material, eixo longitudinal. A tensão de cisalhamento, ela atua no ponto específico, só aquele ponto do material trabalha, eixo transversal. Por isso que a tensão de cisalhamento é perigosa, porque se todo o meu material trabalha, todo ele reage com o que você está aplicando de força ali. Agora, na tensão transversal, só aquele ponto reage, ele não suporta tanto assim. Muito bem, nós temos lá a estrutura treliçada da cobertura do galpão, que já foi verificada todas as barras, já sabemos quais são as forças atuantes, já sabemos quais são as tensões atuantes, já vimos que não tem problema nenhum de tensão, pode ser colocado lá o pezinho nos 2 pontos, pezinho de 3 Newton, um no ponto E e um no ponto I. Sabe o que a gente não viu ainda? Nesse ponto aí, no nó da estrutura, tem um elemento de ligação. Será que esse elemento de ligação vai suportar toda essa estrutura? Quanto que ele suporta? Porque a gente viu a barra da estrutura, a gente viu como que ela vai se comportar, se é força de tração, se é força de compressão, mas o elemento que une esses pontos aí. Vamos olhar para ele, então? Para a gente entender esse elemento da estrutura treliçada, a gente precisa lembrar que sobre ele está atuando uma força de cisalhamento e, nesse caso aqui, também uma força de esmagamento. Na estrutura treliçada da cobertura do galpão, os 2 nós no ponto E e no ponto I terão um acréscimo de 3 newtons lá, que é daquilo que o coordenador quer colocar, aquele novo equipamento. Assim, é necessário verificar as ligações nos nós da treliça antes e depois do carregamento adicional. E aí está colocado para a gente um nó apenas, que é o nó E, e ele está mostrando o ponto de junção e aonde está sendo colocado aí esses elementos de ligação. E a gente precisa saber se eles vão suportar ou não o carregamento dessa nossa estrutura. Ótima! As ligações na barra com a chapa proporcionam então um cisalhamento simples. Esse cisalhamento simples é a força pela área, a força que está sendo aplicada pela área da seção transversal. Nesse parafuso aí,
que é o nosso elemento de ligação. Assim, a tensão é dada pela força pela área, onde a área, o parafuso, ele tem 8 milímetros. Eu posso calcular ou π diâmetro ao quadrado sobre 4, ou área é igual a πr ao quadrado. Dá na mesma, tá? Π é o número da sua calculadora, não usa 3,14, usa lá o número da sua calculadora. Aí ele está calculando a área em milímetros quadrado, muda para metro, calcula em metro, tá? Vai ser melhor aí para você. Tá, calculamos a área então, que é de 50,27 milímetros quadrados, e utilizando os esforços da barra, é possível calcular a tensão de cisalhamento e de esmagamento. A tensão de esmagamento, ela é dada pelo P, a força dividido pelo T, que é a espessura, e D, o diâmetro. O diâmetro é 8 milímetros quadrados. Já a espessura depende do perfil. O perfil L apresenta uma espessura de 5 mais 6,3 milímetros e o perfil U, 2,65 mais 6,3 milímetros. Assim, aplicando as equações de tensão de cisalhamento e de tensão de esmagamento, a gente consegue completar a nossa tabela. Então, aqui eu tenho os valores sem o acréscimo, aqui acaba aqui, acaba aqui, e aqui os valores com o acréscimo do peso. Ótimo. O que eu preciso verificar? Eu tenho que ver se algum deles extrapola o que o coordenador falou, porque ele chegou e falou assim, olha, a tensão de cisalhamento máximo que pode chegar é de 320 megapascal. Tá? A tensão de cisalhamento é o tal, força pela área. Aqui, sem o carregamento de 3, não tem nada. Com o carregamento de 3, também não. A máxima que chegou foi 150. Se fala do seu coordenador, tá ok. Não passou. Agora, tensão de esmagamento. Tensão de esmagamento, ela não pode ser maior do que 400. Vamos ver no presente, 300 chegou perto aqui, ó, 367,59, mas não passou. Agora, se eu colocar o peso de 3 newtons naqueles pontos específicos, eu vou ter alguns lugares que vão ultrapassar. E aí você vai chegar para o seu coordenador e vai falar assim, ó, passou ali naquelas barras ali, ó. Naquelas barras ali não vai ser bom, não. A tensão de esmagamento não vai dar, não vai aguentar. Vamos fazer um reforço para essas barras, tá? E você entrega para o seu coordenador, então, todos os cálculos referentes a esse galpão, falando que para ele que tensão de tração, compressão, cisalhamento tá ok, mas de esmagamento tem 2 barras que ele precisa ficar de olho. Como a estrutura é simétrica, eu tenho 4 barras que ele precisa ficar de olho, né? As 2 para cá e as 2 para lá. Vamos ver um exercício que aplica isso que eu tô falando para você? Ótimo. Tô falando aí, o que diz o exercício? Vamos ver o dimensionamento da base de um pilar metálico. Para uma obra industrial, dimensionaremos a base de um pilar metálico de modo que ocorra a distribuição da carga P do pilar para a fundação, a fim de que o projeto seja econômico e seguro. Sabe-se que a tensão normal média do pilar não deve exceder a 248 megapascal, onde possui uma área da seção transversal, ele já deu a área, ó, 10.200 milímetros quadrados. A tensão de esmagamento do concreto da fundação, ela é limitada. Então, essa tensão aqui, ó, ela é a tensão de tração dada. Essa tensão aqui já é a tensão de esmagamento de 25 megapascal. Qual deve ser a solução mais eficiente para a base quadrada? Ou seja, ele está querendo saber qual é esse valor aqui, ó. O que a gente vai fazer? Bom, ele já foi muito bonzinho, deu a área pra gente. E deu a tensão, certo? Tá, vamos verificar então a carga que pode ser distribuída na fundação antes de verificar a condição máxima do pilar. Então, se eu tenho a tensão e eu tenho a área, eu calculo a carga que é de 2.529.600 newtons. Com essa carga limite aí, que pode ir para a fundação, a gente vê qual é a tensão de esmagamento que pode ser aplicada. Como que eu vejo isso? A tensão de esmagamento ele deu, é 25 megapascal. Eu tenho a carga, eu consigo calcular a área. A área é de 101.184 milímetros quadrados. Ali é um quadrado, não é? Quadrado, ele é calculado a área com lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. E aí eu consigo calcular qual é esse tamanho A aí, dimensionar esse tamanho A da minha estrutura. Tá vendo que não foi tão difícil assim?
Você tem que aplicar só as equações. As contas normalmente são fáceis. Só você entender o que está pedindo o exercício, eu consigo calcular qual que é o carregamento. Carregamento é igual força aplicado e qual é a tensão também que foi aplicada no meu material. Com isso, eu consegui entregar para o coordenador do projeto resolver o problema que ele tinha e ainda resolvi um exercício aí de dimensionamento de um pilar. Quais são os tipos de carregamento que podem atuar numa estrutura? Bom, são vários. Vários nomes que o carregamento recebe. Temos aí carregamento de tração, que estica, carregamento de compressão, que diminui, carregamento de cisalhamento, que corta, ele modifica os planos, carregamento de esmagamento, que é um de tração ali aplicado, ou de compressão. Mas não é bem isso que eu quero falar para você. Como que eu posso aplicar uma carga na estrutura? Basicamente, ela pode ser aplicada de 3 tipos diferentes. Ou ela é concentrada, ou ela é distribuída, ou ela é variada. Como assim? Bom, se eu tenho uma carga concentrada, pensa aqui comigo, vai. Você não está vendo tudo não, mas finge que você está vendo. No lugar onde eu estou aqui tem um chãozão grande, monte, a sala é grande. A sala que você está aí. A hora que você for embora, quando você levantar e pisar no chão, o seu corpo está fazendo força num ponto específico do chão. Carregamento concentrado, tá certo? Aí você chegou na sua casa, aí você falou, nossa, estou tão cansado, vou dar uma descansadinha na cama. Aí você deitou na cama. Quando você deita na cama, toda parte do seu corpo está aplicando o mesmo carregamento na cama. Então, é um carregamento variado. Desculpa, eu errei. É um carregamento uniforme, porque toda a cama está sentindo o mesmo carregamento. Você está deitado na cama, tá? Mas aí, você vai no mercado. Ah, você já acordou, você quer ir no mercado. Aí você começa lá, você vai pela parte das bebidas. Aí você pega 4 fardos de Coca-Cola. Aí você coloca lá, tudo no carrinho. Aí depois você vai pegar arroz, você pega dois pacotes de arroz. Aí você vai lá nas frutas e pega umas frutinhas, umas verduras. Tem muito mais massa aqui no lugar dos refrigerantes, que menos aqui no lugar do arroz e quase nada no lugar das frutas. Carregamento é variado. Cada parte do carrinho está sentindo de uma forma. Por que isso é importante, hein? Porque dependendo de como a estrutura é suportada, os apoios, um vai trabalhar mais que o outro. Então é importante a gente saber quais são os tipos de carregamento que atuam na estrutura para saber quais apoios estão trabalhando mais, estão resistindo mais e talvez aonde eu precise colocar mais... Esqueci o nome, hein? Mais reforço naquele apoio ali, para que a estrutura suporte, então, todo o peso que é aplicado sobre ela. Isso pode ser feito por um desenvolvimento de um projeto ou para um projeto já existente. Tem um lugar em Santos, não sei se você já viu, que os prédios na orla da praia, eles são tombadinhos assim, ó. O que eu preciso fazer para arrumar? Estou dando um exemplo aqui, mas para você entender. O solo mexeu ali, modificou a estrutura da base. Os apoios, a estrutura teve que se reorganizar para entrar em equilíbrio, não é verdade? Ótimo. O que eu podia ter feito para melhorar? Aplicar um reforço ali no apoio. Eu tenho que entender qual é o carregamento que está sendo aplicado na estrutura para saber como ela vai reagir a ele. Vamos ao quadro comigo, eu vou te apresentar cada um deles. Primeiro a carga concentrada, depois a carga uniforme e, por fim, a carga variada. Eu trouxe aí para vocês a maneira mais fácil como vocês vão encontrar aí nos livros de pesquisa, nos livros de exercícios que vocês vão verificar. Mas nada mais é do que a carga concentrada ela é aplicada num ponto específico. A carga uniforme ou distribuída é a mesma carga num espaço dessa superfície. E a variada, cada pontinho da superfície vai sentir uma quantidade de carga. Então, normalmente, ela é dada em triângulo. Quanto maior for esse meu triângulo, maior é a carga que eu tenho. Mas sabe o que é legal? Todas as cargas, elas podem ser
parecidas com a concentrada. A carga concentrada, essa aqui, por exemplo, é uma carga transversal, porque ela está aplicada a 90 graus do eixo do corpo. Tá, a carga uniforme, ela também pode se transformar numa carga concentrada. Vamos pensar que eu tenho aqui um comprimento L e que toda essa estrutura está sobre o mesmo carregamento. Então, eu vou aplicar como se eu aplicasse em um local só, no meio dessa estrutura. Então, aqui eu tenho L sobre 2 e aqui eu tenho L sobre 2 também. Quem é essa carga aqui? Se essa carguinha uniforme que está sendo aplicada na estrutura, eu vou chamar ela de Q, que é dada em Newton por metro. Essa carga aqui, máxima total no centro da estrutura, ela vai ser uma carga Qzona, que é a carguinha Q vezes a distância dessa estrutura. E ela é dada em metros, em Newton, desculpa. Tá? Já a carga variada, ela vai ser aplicada a 1/3 do lado maior da distribuição. Então, eu tenho que dividir aqui em 3 partes. Agora, eu tenho L sobre 3, L sobre 3 e L sobre 3. E essa carga, como ela vai ser? É o valor Qzinho da distribuição aqui do lado maior, vezes o comprimento L e dividido por 2. Se você conseguir ver comigo, a carga uniforme, ela forma um triângulo. Então, não estou calculando nada mais, nada menos do que a área um retângulo. Estou calculando nada menos do que a área do retângulo. Já a carga variada, ela é um triângulo. Então, eu estou calculando nada mais, nada menos que a área do triângulo. E aí, isso auxilia você compreender como se dá aí para transformar a carga que está atuando no meu material numa carga concentrada. Então, independente da carga que eu estou trabalhando, eu consigo aplicar ela concentrada no meu material, tá certo? Você só precisa aí transformar a uniforme em concentrada, que você viu como, e a distribuída variada ali também em concentrada. E aplicar as condições de equilíbrio para verificar o quanto os apoios respondem e reagem ao carregamento aplicado. Vamos calcular junto a reação dos apoios em uma estrutura qualquer? Vou trabalhar aí com uma estrutura simples, uma viga. Sobre essa viga eu tenho 2 carregamentos, um uniforme e um concentrado. Vamos ao quadro comigo? Nosso objetivo principal aí é calcular as reações que os apoios oferecem nessa estrutura. Ótimo! A figura abaixo apresenta uma viga com 2 apoios, um fixo, aqui ó, e um móvel. Uma carga concentrada de 60 kN a 3 metros do apoio principal, do apoio A, então 1 mais 2, 3 metros, e uma carga uniformemente distribuída de 40 kN em 2 metros. Então, a distribuição está aqui, ó, em 2 metros. Apresente o valor das reações que os apoios oferecem. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, eu vou redesenhar a minha estrutura com as forças presentes. Então, o apoio A, ele tem 2 forças, uma na vertical em A e uma na horizontal em A. O apoio B, ele tem uma força só, que é a vertical em B. Tá, todo mundo aqui, o tamanho inteiro da barra é 3 metros. Aqui eu tenho uma força de 60 kN. E esse carregamento de 40, lembra que é a área desse retângulo? Então, é o 40 vezes 2, vai me dar 80 newton aplicado nesse centro da distribuição. Então, se é no centro e eu tinha 2 metros no total, aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 2 metros. Aí no seu caderno você faz mais bonitinho, tá? E divide melhor os espaços aí, mas dá para você entender. E aqui o espaço total eu tenho 3 metros. Vou aplicar as condições de equilíbrio, é um corpo rígido. Então, a primeira condição de equilíbrio, a somatória das forças na horizontal, tem que ser igual a 0. Horizontal, eu só tenho uma força, que é o HA. Então, para essa estrutura estar em equilíbrio, a HA vai ser igual a 0 obrigatoriamente.
Segunda condição de equilíbrio, somatória das forças na vertical, ela tem que ser igual a zero. Vertical eu tenho VA, eu não sei VA e VB se é positivo ou negativo, eu vou tratar como positivo, tá? Então eu tenho VA mais VB. Agora as forças que estão da parte de cima, ponta para baixo, elas são negativas. 80 negativo e 60 negativo. Isso aí dá 140. Se eu jogo para o lado de lá da igualdade, então é igual a 140 kN. Ótimo. Não tem mais o que eu fazer aqui. Vou aplicar agora as condições de equilíbrio para o momento. Momento lá no ponto A, tá? Também tem que ser igual a zero. Momento é força vezes a distância. Todas as forças que estão perpendiculares ao eixo do corpo, que vai fazer girar. Então, todas as verticais. VA vezes a distância até o ponto A, que é zero, mais VB vezes a distância até o ponto A, que é de 3 metros. Que mais que eu tenho aqui? Tenho a força de 80 newtons. Ela está para o lado de cima, apontando para baixo, rotaciona no sentido do relógio, que é o nosso sentido horário. Então, no momento é negativo, é o 80 newton vezes a distância, que é 1 metro, menos... eu vou subir aqui que não coube. Menos a outra força, que é de 60 quilonewtons. Aqui tem 1 quilo, vezes 3 metros. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá certo? Aqui vai dar zero, então eu tenho que VB vezes 3 metros vai ser igual aí, eu vou fazer essa multiplicação, e essa multiplicação vou jogar para o lado de lá, tá? Negativo vai positivo, então isso vai dar igual a 260 quilonewton metros. E aí eu tenho então que VB vai ser igual a 260 quilonewton metros dividido por 3 metros. Corto os metros aqui e faço 260 dividido por 3. Eu tô sem espaço aí, você continua depois o exercício. Fez o 260 dividido por 3, você tem o VB. Aí você volta nessa relação aqui, ó. VA mais VB é igual a 140. VB, você achou o valor aqui, substitui e encontra o valor do VA, tá certo? Faz aí e depois você confere os resultados. Utilize também o software MD Solids ou o software FTools para ajudar você na resolução desses resultados, tá? Para comparar os resultados obtidos em exercícios do tipo de estrutura treliçada ou cálculo de reação dos apoios. Mas basicamente é isso que a gente tem que fazer, verificar a reação ou verificar a força que cada apoio responde quando é aplicado um carregamento sobre a estrutura.